Olá, boa tarde pessoal. Charley, do canal Charley Silva, enfermeiro Charley, mas antes de ser enfermeiro, discípulo de Jesus Cristo, né? Sou um fiel, batizado, no caminho, na verdade, na vida. Esses dias assistindo alguns noticiários, né? A gente vem vendo muitos servos de Deus, muitos pastores, né? É, se colocando e falando sobre a política, né? Política no Brasil, política no mundo. E isso me trouxe algumas preocupações, sabe? Porque estão tomando muito tempo proclamando, né, que a nossa vida ela será melhor se a direita, né, se o governo for de direita, né, e não deixa de ser verdade, mas na prática não importa muito que tipo de regime você está vivendo no seu país. Sabe, se é o socialismo, se é o comunismo, né, se é um autoritarismo, porque o que importa, na verdade, é que, independente de qual seja o regime implantado, os que são de Cristo têm que trazer à tona e proclamar o Evangelho de Cristo. Né? Porque não é o socialismo, não é o comunismo, não é o autoritarismo, não é o capitalismo que vai acabar com o mundo, que é o grande mal do mundo. O grande mal do mundo é o pecado. Então, independente de regime, o que nós temos que combater é o pecado. E o pecado se combate com o evangelho do reino, o evangelho que foi, né, proclamado por Jesus Cristo. Né? Então, você pode ter um governo de direita de pessoas, né, pecadoras, né, pessoas que não se arrependeram dos seus pecados. Então, o governo de direita ele não vai te levar para o céu por ser moralista. O que vai te levar para o céu é a sua entrega a Cristo, a cruz de Cristo, ao sangue derramado. Então, eu vejo muitos líderes religiosos no Brasil ah, colocando, né, o regime que nós vivemos quase que como um modelo de salvação. Nós temos que ter cuidado com isso. A única coisa que salva o homem, que leva o homem a uma eternidade com Deus, é a vivência do Evangelho, né? Do Evangelho, o Evangelho do Reino, a transformação, a metanoia, né? E a gente vê com muita preocupação igrejas e pastores sendo perseguidos no Brasil por defender um regime, né? Por ser Bolsonaro, por ser Pablo Marçal, né? Na verdade, a única perseguição, a única perseguição que vale a pena ser vivida é a perseguição no nome de Jesus. Ser perseguido por Jesus é uma coisa, né? Jesus falou que por causa do nome dele seríamos perseguidos, presos, açoitados. Quando a igreja começa a ser perseguida por outros nomes ou por apoiar algum tipo de regime, alguma coisa precisa ser revista, né? Então, é uma crítica que eu faço aos sacerdotes que fazem isso, e hoje muitos estão fazendo. É uma exortação em amor, para que o homem, para que esse sacerdote não perca um tempo, né, defendendo regimes, né, e sim proclamando o evangelho. Quando Jesus tornou-se homem e pisou nessa terra e viveu nessa terra por 33 anos, né, a Israel estava sob domínio de Roma. Havia um autoritarismo romano, havia altas taxas de impostos, e você não vê na palavra Jesus se levantando
em rebelião contra o Império Romano. Não vê Jesus se levantando em rebelião contra os impostos, altos impostos que eram cobrados de Roma para com os judeus. Jesus falou: dê a César o que é de César. Né? E muitos ali, seus próprios discípulos, esperavam um líder que pudesse liderá-los para libertá-los dos romanos. E Jesus falou: não, eu não vim para libertar ninguém de Roma. Eu vim para libertar o homem de si mesmo. Libertar o homem de quem? Do pecado. Né? Então, a gente, como sacerdotes, precisamos continuar pregando o evangelho do reino, o evangelho que Cristo trouxe, para libertar o homem do pecado. Esse homem do pecado, ele pode ser socialista, ele pode ser comunista, ele pode ser autoritarista, ele pode ser terrorista, né? E ele pode ser de direita. O que importa é libertar o homem do pecado, né? Para que esse homem possa ter uma vida eterna ao lado de Deus. Tá? Então, nós, né, corpo de Cristo, devemos ter muito cuidado, né, com o que nós estamos demandando tempo, né? E eu vejo muitos e muitos irmãos conhecidos que demandam tempo do seu dia atrás de notícias, né, da direita, do sofrimento da direita, da perseguição da esquerda. Tudo bem que nós devemos nos indignar com isso, mas temos que entender que a nossa missão é fazer o ID, levando o evangelho de Cristo, a salvação, né, da alma do homem, da libertação do homem do seu pecado. Né? Nós temos que entender isso. Orar pelos nossos inimigos, né? Orar por aqueles que nos fazem mal, são ensinamentos de Cristo. Então, não vale a pena ser perseguido por outra coisa que não seja ser perseguido pelo nome de Jesus. Tá? Então fica aí o meu grande abraço, o meu alerta, que Deus possa estar abençoando a todos os irmãos e que nós consigamos viver essa verdade que vem do alto, né? Nós não vamos defender império, vamos defender o reino de Deus.